Liturgia da Palavra, domingo, quinta semana do tempo comum. E a igreja, se vestindo de verde hoje, vai celebrar Jesus nesse dia especial, que é domingo. E hoje é um dia de irmos até a igreja receber Jesus presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, vamos até ao altar receber Jesus na sua forma amorosa, como Ele quer nos alimentar, dessa forma simples. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, verso 6, seguinte. Diante do sofrimento e da desesperança, somos impelidos a levar a todos a boa nova do Evangelho. Jesus nos chama a participar de sua missão libertadora, confortando os corações atribulados e sendo solidários aos doentes e sofredores. Celebremos a Páscoa do Senhor, a qual se manifesta sempre que nos empenhamos para resguardar e defender a vida. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó, capítulo 7, verso 1 a 4, ponto 6 a 7. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimentos. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 146. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Reze comigo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor. Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Reze comigo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Reze comigo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Reze comigo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 16 a 19, ponto 22 a 23. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Domingo, quinto do tempo comum,
a igreja se vestindo de verde, mas é um momento de festa. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de irmos até Jesus no altar, recebê-lo em corpo, sangue, alma e divindade. E vamos lembrar que isso é um compromisso do qual nós temos necessidade, mais do que uma obrigação que nos obriga a ir como um mandamento. Nós necessitamos desse alimento, como nós necessitamos do alimento do dia a dia, do pão, da água também para beber. Esse é um alimento que o nosso espírito não pode ficar sem. É um alimento que nossa alma precisa para se nutrir. É um alimento do qual nossa alma precisa para se tornar um solo fértil e não ressecado. E o Salmo responsorial hoje, o Salmo 146, ele vai no refrão dizer: louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Deus quer nos confortar. Deus quer nos dar o seu amor, a sua misericórdia. Mas os corações estão cada dia mais endurecidos. Os corações se tornam cada dia mais afastados de Deus. Os homens, criaturas, se afastaram do Criador. E nós devemos, assim, buscar, entender que o que passamos muitas vezes é fruto, como nós sempre dizemos aqui, fruto daquilo que plantamos. E o que nós plantamos? Justamente, o homem virou as costas para Deus, o homem virou as costas para a Eucaristia. O homem, ele precisa desse alimento e deveria, inclusive, estar com essa disposição de recebê-lo sempre. E por isso nós vamos nos inclinar diante de Deus para adorá-lo. O Senhor que nos criou, pois Ele é nosso Deus, como diz o Salmo 94. E diante do sofrimento e da desesperança, como hoje na primeira leitura do livro de Jó, que passou por grandes sofrimentos, em nenhum momento Jó mostrou um olhar de desesperança. Ele sempre teve esperança. E nós devemos nos basear nessa primeira leitura também, porque Jesus nos chama hoje também a participar da sua missão libertadora, de confortar os corações. Ele vai na casa de Pedro, da sogra de Pedro, e vai curar a sogra de Pedro da febre. Ele vai entrar numa casa, numa residência. Cristo, Ele quer fazer morada em nossa casa, no nosso lar. Ele quer curar, Ele quer confortar os corações atribulados. Ele quer tirar aqueles que estão doentes e sofredores da desigualdade social, de uma vida indigna. Ele quer tornar uma vida digna. Devemos abraçar a nossa fé, abraçar o nosso batismo, renovar o nosso batismo, a nossa profissão de fé do batismo, todos os dias, e nos posicionar como Paulo na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, 9:16 em diante, quando ele vai falar abertamente o que significa a vida do pregador. Quando ele vai dizer, no primeiro versículo, logo no versículo 16, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é ante uma necessidade para mim, uma imposição. Assim deve ser aquele que anuncia. Deve anunciar como aquele que serve. Jesus Cristo mesmo deixou muito claro isso para os discípulos. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor se mostrou-se como um servo, como é que nós vamos nos comportar? Sendo servos também. E Paulo assim se comporta, como um servo. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, como ele vai dizer, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. E Paulo entendeu bem o Evangelho. Embora não tenha sido discípulo direto de Jesus, não foi um dos 12, mas ele entendeu a sua missão melhor do que Judas, que o traiu. E assim nós temos esse momento também de nos perguntarmos, nós que somos discípulos de Jesus, entendemos a missão, a nossa missão como Paulo entendeu,
o nosso chamado, que consiste em pregar o Evangelho oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho nos dá, como diz São Paulo? Assim, livre em relação a todos, como ele vai dizer, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Esse olhar de misericórdia que Cristo mostrou no anúncio da Boa Nova, ele passou para os discípulos e Paulo também assumiu esse olhar de compaixão pelos fracos e não de julgamento, como os fariseus, porque Paulo fora um discípulo de Gamaliel, foi ensinado por Gamaliel, um fariseu que tinham justamente como princípio das suas doutrinas olhar os erros dos outros. Por isso Paulo foi um daqueles que ajudava a apedrejar os cristãos, porque ele tinha esse ensinamento dos fariseus. Mas depois ele vem, pela força do Espírito Santo, mostrar um grande exemplo de pregador, pela sua humildade, pelo seu amor para com o próximo, compreendendo os fracos, como ele vai dizer, juntando-se aos fracos, muitas vezes, e não acusando-os. Com todos eu me fiz tudo para salvar alguns e não para condenar. E essa é a nossa missão. Por causa do Evangelho devemos fazer tudo, como Paulo vai dizer, por causa do Evangelho eu faço tudo por todos, para ganhar o maior número possível. E ele faz parte desse Evangelho, ele quer fazer parte desse Evangelho. E nós devemos também criar raiz nesse Evangelho. Nossa raiz deve ser justamente aquilo que Jesus nos mostrou pela sua praxis, que é o amor, a misericórdia e o perdão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração, hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já recebeu a Eucaristia hoje? Vamos receber Jesus, vamos preparar o nosso altar em casa, se não pudermos ir na igreja, porque nós estamos passando esse tempo difícil, mas se puder ir na igreja, vamos receber Jesus na sua forma presencial, na partícula, para nos alimentarmos desse alimento que é sagrado e é eficaz para termos a fé de Abraão, a fé de Jó, a fé de Paulo, para termos justamente Jesus enraizados em nossos corações. E vamos rezar as laudes também aqui, as laudes para você rezar conosco todos os dias. Espere o vídeo acabar se você não quer clicar aqui e espere que vai passar automaticamente para a oração das laudes. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, é importante o seu like. Cada like que você deixa para nós aqui, você deixa bem recomendado o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!